Hoje o Saúde em Prática vai tratar da asma, uma doença inflamatória que atinge as vias de entrada e saída do ar. Confira quais os fatores de risco para o aparecimento da doença, os desencadeantes das crises, como diagnosticar e tratar a asma. É agora no Saúde em Prática. A asma é uma doença inflamatória dos brônquios, ou seja, das vias por onde entra e sai o ar que respiramos. A hereditariedade é um fator importante para o seu aparecimento, bem como a exposição contínua a alguns fatores ambientais. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, a inflamação acomete cerca de 150 milhões de pessoas no mundo. E, embora possa ocorrer em qualquer idade, é mais comum na infância. Para nos esclarecer a respeito dessa doença crônica, a nossa equipe de produção conversou com Hugo Yu, pneumologista e professor da Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu. Os fatores de risco para desenvolvimento da asma são vários, mas eu destacaria o mais importante, o fator de hereditariedade. Então, pacientes que têm histórico familiar de asma, por exemplo, o indivíduo tem 3 a 6 vezes mais chance de desenvolver asma do que indivíduos que não têm histórico familiar. Essa é uma coisa. E 60 a 70% dos pacientes que têm asma normalmente acabam tendo também histórico familiar. Outro fator de risco importante é o ato de fumar. Então, a asma é uma doença que causa inflamação das vias aéreas e o próprio cigarro provoca esta inflamação muito semelhante como se tivesse a doença chamada asma. Então, tem alguns estudos que mostram que as gestantes que fumam podem gerar, inclusive, indivíduos que vão desenvolver a asma. Outros fatores de risco podemos destacar são indivíduos que têm contato permanente e frequente com poeiras, fumaças, lugares muito poluídos, né? As infecções virais, geralmente desencadeando a rinite, o sinusite, são exposições que eu destacaria como um dos fatores de risco para desenvolver asma. E, por último, a própria obesidade. Não se sabe ainda o mecanismo, como é que está explicado, né? Não tem um mecanismo bem explicado, mas indivíduos obesos, não somente pela própria obesidade, ele tem uma dificuldade para fazer atividade física e eles têm também em comum atividade inflamatória das vias aéreas muito semelhante à asma. Entender o que motiva a crise é fundamental para tentar reduzir o contato com os agentes que provocam ou potencializam a asma. Os desencadeadores para a inflamação variam de pessoa para pessoa e vão desde poeira, mudanças climáticas, gripe, até alguns medicamentos e alimentos. Como outros gatilhos da crise de asma, eu destacaria asma induzida por exercícios. Então, tem indivíduos asmáticos que apresentam crise de asma quando vai fazer alguma atividade física, né? Isso é um dos gatilhos. Outro gatilho, na verdade, são coexistência de doenças além da asma. Normalmente as pessoas têm refluxo gastroesofágico ou rinite associadas. Estas pessoas, tanto a rinite quanto o desencadeamento do refluxo, podem provocar a crise asmática em várias situações. E por último, eu destacaria a asma induzida por estresse emocional, que também é muito comum no nosso meio. Então temos pacientes que desenvolvem a crise asmática quando tem algum tipo de estresse psicológico emocional muito importante. Um dos principais sintomas de uma crise asmática é a falta de ar. Isso porque durante a crise, os brônquios se fecham, impedindo a entrada de ar nos pulmões. A intensidade dos sintomas variam muito e há casos em que a pessoa com asma não apresenta sintoma nenhum, apesar de ter a doença. Os sintomas de um asmático variam muito
de acordo com o processo de inflamação das vias aéreas. Existem pacientes assintomáticos que normalmente têm essa inflamação muito pequena. Entretanto, tem pacientes que têm inflamação mais severa e aí o paciente pode ter desde uma tosse simples ou até mesmo chiado ou miado de gato, e faz com que esses pacientes frequentemente apresentem falta de ar muito grande e que faz procurar o serviço médico de pronto-socorro. Pessoa em crise asmática é sempre uma situação difícil e grave, né? Primeira coisa, precisa ver se a pessoa carrega consigo as famosas bombinhas inalatórias. Às vezes a pessoa está tão apavorada que nem se lembra que está carregando. Imediatamente tem que oferecer para a paciente que está sofrendo para o uso adequado dessa bombinha. Assim que for usado, imediatamente esta pessoa tem que ser levada ao pronto-socorro imediatamente. Não tendo a bombinha, infelizmente a pessoa tem que ser levada imediatamente também para pronto-socorro para receber medicamentos inalatórios que normalmente é disponível somente nos pronto-socorros. Saúde em Prática vai para um breve intervalo e no próximo bloco você confere o diagnóstico e os tratamentos para a asma e também como conviver com a doença com qualidade de vida. É daqui a pouco no Saúde em Prática. Uma dica para a população. Aqui no Brasil existe uma coisa, né, uma condição que a população, já vi muita população dizendo o seguinte: olha lá, está dormindo tão bem, meu marido está dormindo tão bem que está até roncando. Então, no imaginário popular, existe aquela coisa de o ronco é um sinal de bem dormir. Mas a dica que a gente quer dar é o seguinte: não existe ronco normal. Se um familiar seu, se um amigo meu está roncando muito, leve-o a um especialista em medicina do sono, um neurologista, um otorrinolaringologista, um pediatra especialista em sono, um dentista especialista em sono, para que se possa fazer o diagnóstico da causa desse ronco e tratar esse ronco para evitar que isso evolua para uma condição mais séria e mais grave, como a síndrome da apneia obstrutiva do sono. Estamos de volta com Saúde em Prática, hoje falando de um quadro inflamatório crônico, a asma. A gravidade da inflamação é classificada em 4 estágios, que vão desde sintomas leves e intermitentes até sinais graves e persistentes. Conhecer a gravidade da doença é determinante para a escolha do tipo de tratamento. E para saber mais a respeito dessa doença que atinge as vias aéreas, a nossa equipe de produção foi até a Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu conversar com o professor Hugo Yu. Vamos ver. O diagnóstico de asma é basicamente diagnóstico clínico, é baseado na história do paciente. Então, aquele indivíduo que tem antecedentes familiares de asma, é muito provável que ele também tenha asma. Alguns exames são feitos não necessariamente para fazer o diagnóstico, mas para avaliar o grau de inflamação das vias aéreas. Nós realizamos um exame chamado espirometria. Este exame, além de avaliar o grau de inflamação, o grau de obstrução das vias aéreas, ela vai nos traduzir qual é a capacidade funcional dos pulmões deste paciente. E este exame é fundamental, além de ajudar no diagnóstico, é avaliar o processo de tratamento de cada paciente. Quando não controlada, a asma pode trazer sérias complicações, afetando muito a rotina dos pacientes e expondo-os a risco de vida. Felizmente, esses quadros são a minoria dos casos. Uma coisa é certa, não adianta cuidar da inflamação só nos momentos de crise. A asma requer tratamento contínuo. Assim como ocorre com a hipertensão e com o diabetes, a asma pode ser bem controlada. Vamos conhecer agora as formas de tratamento. O tratamento da asma começa pela orientação. Então, a gente tem que orientar os pacientes asmáticos a evitar todos os fatores que podem desencadear a crise de asma. Geralmente, todos os pacientes asmáticos já sabem quais são esses fatores desencadeantes. Então, o controle ambiental, onde convive, onde trabalha, é extremamente importante.
E, obviamente, a terapia medicamentosa varia muito de acordo com o número de exacerbações da doença, né? E a necessidade de procura do pronto-socorro para cada paciente. Então, nós temos medicamentos inalatórios que consistem em broncodilatadores, alguns chamados de resgate, outros de manutenção, e temos também medicamentos que podem ser base de corticoides, que podem ser dados de acordo com a gravidade de cada paciente. Nós damos via oralmente ou via endovenosamente, ou então, às vezes, nós damos de forma inalatória. Tudo isso depende da gravidade de cada paciente. A asma é uma doença absolutamente controlável e a pessoa tem uma vida absolutamente normal, portanto. O tratamento adequado evita que você tenha crises e evita que progrida a doença. Entretanto, se a doença não for adequadamente tratada, a pessoa pode agravar sua capacidade funcional do pulmão e até mesmo levar à morte. E só lembrando que no Brasil, por exemplo, são internados mais de 300 mil pessoas com asma no Brasil todo. Entre eles, em torno de 2.000 a 3.000 pessoas morrem decorrente de crise de asma mal controlada. A asma não tem cura, mas nem por isso pode ser limitante. Se controlada, dá para conviver com a doença com qualidade de vida. É hora do Opção Saudável. Para ter melhor qualidade de vida, um paciente asmático, assim como qualquer paciente que tenha doença pulmonar, respiratória, tem que ter uma vida saudável. Isso significa uma boa alimentação, uma hidratação adequada, exercícios físicos respeitando os limites de capacidade de cada pessoa. É sempre necessário e recomendável que passe por uma avaliação de médico especializado na área, seja cardiologista e principalmente pneumologistas, que vão dizer quais exercícios que o paciente poderá fazer de forma mais segura. Tempos em tempos, procurar regularmente o serviço médico especializado em asma, né? E principalmente asmáticos, assim como em algumas doenças respiratórias, é recomendável que receba vacinação antigripal anualmente. E lembrar que nunca deve se automedicar. Saúde em Prática fica por aqui e você aí de casa pode rever esse programa e todos os já exibidos em nosso site. A gente se encontra na semana que vem. Tchau, tchau!